cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu sabes o quanto nós necessitamos ser ministrados por ti, tu sabes o quanto nós necessitamos ser ensinados, ó Deus, pelo teu Espírito, ó Deus, ministra, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo ministrando em mim, através de mim, no coração de cada irmão que está aqui. Senhor, fala conosco, Senhor, dirija as nossas vidas e nos alimente com a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é maravilhoso, não é? Porque foi o dia em que nasceu a igreja, né? Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, e aqueles discípulos medrosos, aqueles discípulos que covardes, e fugiram. Todo mundo fala de Pedro, né? Que Pedro negou, mas Pedro negou foi porque foi o único que teve ainda coragem de ficar por perto, que o resto vazou, nem negou porque não estava perto, né? Foram embora, né? E de repente eles são cheios do Espírito Santo, se enchem de ousadia. Quem quer ter ousadia aqui? Dá glória a Deus. Eles se enchem de ousadia e eles saem ali em Jerusalém, e havia uma multidão, porque era festa de Pentecostes, tinha muita gente ali, muito judeu, de tudo quanto é canto. Deus escolhe a hora certa, né? E eles saem, e Pedro prega a palavra, e Pedro prega com uma autoridade tamanha que 3.000 almas foram batizadas, fora os que creram e ainda não foram na hora batizados. 3.000 almas foram batizadas em uma pregação de Pedro. A autoridade que veio sobre Pedro era tamanha, que a Bíblia fala que a sombra dele curava, que eles colocavam os enfermos no caminho, porque onde ele passava, a sombra dele curava. Ele e João um dia estão saindo do templo e existe um aleijado ali sentado e pede uma esmola, e ele diz assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o mesmo que Jesus fez aconteceu com eles. O aleijado levantou e andou e foi curado. Olha o poder que veio sobre eles, e ali veio um poder que revolucionou a terra, chegou até nós. Nós somos resultado deste poder, amém? Nós somos resultado da unção que caiu ali, nós somos resultado de um poder que foi extrapolando os continentes, foi extrapolando os países, foi extrapolando as línguas, raças, tribos e nações, e chegou até nós. Chegou até os confins da terra, né? Olha, ninguém em 2000 anos conseguiu deter, parar ou impedir o poder de Deus de entrar no lugar. A Rússia, a União Soviética, que é comunista e não crê em Deus, são ateus, tentaram de todas as formas acabar com o cristianismo. Pregaram, ensinaram nas escolas que o cristianismo não existia, impediram Bíblias de serem distribuídas, não conseguiu. Quem acabou foi a União Soviética, quem caiu foi o Muro de Berlim, quem acabou foi o poder dos comunistas. E quando viram lá dentro tem uma igreja viva e poderosa, que resistiu a tudo e a todos, porque a palavra de Deus tem poder em si mesmo. Porque esses homens incendiados com o poder de Deus transformaram o mundo e chegaram até nós. Amém? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a descida de Pentecostes, o poder de Pentecostes, é apenas resultado. Resultado do quê, pastor? Resultado de 3 anos de discipulado com Jesus. Resultado de 3 anos andando com Jesus. Eles andaram com Jesus e a sua vida
é determinada pelas pessoas que você anda. Me diga com quem andas e direi quem és. A palavra de... isso daí é um ditado, não está na Bíblia, né? Tem gente que acha que é até versículo. O versículo andarão dois juntos sem que haja entre eles acordo. Então, com quem você anda vai determinar a sua vida, amém? E eles andaram com Jesus, não tinha jeito de não ser como eles eram, porque 3 anos sendo discipulados por Jesus, amém? O Pentecostes foi resultado daqueles homens simples andando com Jesus. Foi resultado também de uma obediência. Porque Jesus fala assim para eles, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O negócio estava feio para o lado deles, a situação estava ruim para o lado deles. Eles estavam com medo. Jesus, apesar de ter ressuscitado e eles terem testemunhado a ressurreição de Jesus, a situação política de Jerusalém estava complicada para eles. A situação estava complicada para eles. Eles eram galileus, era melhor ter ido para Galiléia, era melhor eles terem voltado para a terra deles e ficado quietinho. Eles eram pescadores, pega o barco, vai para lá, então fica quietinho. E aí Jesus fala assim para eles, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E eles então ficam em Jerusalém. Eles obedecem, apesar do risco que eles estavam correndo. Eles obedecem e ficam em Jerusalém. O fogo do Espírito Santo veio porque foi resultado também de perseverança. Eles não ficaram ali fazendo nada, eles não ficaram ali cada um na casa deles, eles ficaram ali orando e buscando a Deus. E a Bíblia diz que durante 40 dias eles ficaram no tabernáculo, orando e buscando a Deus, orando e buscando a Deus, orando e buscando a Deus, orando. Resultado, fogo do céu. Quem quer fogo do céu? Fala pro teu irmão, ora. O fogo é resultado. Então o Pentecostes veio porque eles foram homens, presta atenção, que andaram com Jesus, se deixaram ensinar, abriram o coração para os ensinamentos de Jesus, eles caminharam com Jesus, eles obedeceram uma direção que Jesus deu, e eles perseveraram no propósito. Talvez alguém ele deve ter pensado assim, uma semana orando, não aconteceu nada, uma semana orando, e 2 semanas orando, e meu Deus do céu, né? E nada acontece, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado até aquele momento, e uma semana orando, e não sentiram um arrepio, não sentiram um poder, não sentiram nada, não teve nada de especial. 2 semanas orando, não teve nada de especial. 3 semanas e nada, que apenas perseverando e orando e não vendo resultado algum, não vendo manifestação alguma. Nem eles sabiam com o que ia acontecer. Eles apenas estavam orando e também não tinham noção do que ia acontecer, apenas obedecendo. Oraram dia após dia sem sentir nada, oraram dia após dia sem ter nenhum mover de nada. Mas no 40º dia, desceu línguas como de fogo. E eles foram cheios de poder. Começaram a orar em outras línguas. Eles ficaram embriagados do Espírito. E isso é apenas resultado. É apenas resultado do propósito que eles fizeram, da caminhada que eles tiveram. Então eu quero dizer para você hoje que a bênção é resultado, não é causa. A bênção na sua vida é resultado. Olha para o teu irmão e diga para ele assim com cara de profeta, bênção é resultado, não é causa. E a gente muitas vezes foca na bênção e fica esperando a bênção, mas ela é apenas consequência. Olha Naamã, general da Síria, alta patente. Naamã era um general da Síria de alta patente, que de repente tem lepra. Síria inimiga de Israel. E aí uma menina escrava, judia, que trabalhava para ele, provavelmente foi vendida, provavelmente sei lá como chegou lá, fala assim, se o senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta que cura lepra. A menina. Quem que dá ouvido para uma menina? Uma menina judia.
Naquela época a mulher não era nem ouvida, quanto mais uma menina. Quem que dá ouvido? Ele deu. Pediu para o rei da Síria mandar carta para o rei de Israel, acertou lá os trâmites políticos e vai para Israel, na direção dada por uma menina. E ele chega na porta da casa do profeta. Esse profeta é arretado, viu, irmãos? Eliseu, ele devia ser arretado, porque ele invoca porque chamaram ele de calvo. E agora, o cara não era fácil. E agora, chega um general de alta patente, comissionado com uma comitiva, não sei das quantas. O rei conversou com outro rei, aquela coisa toda, para na porta da casa dele, ele não sai lá fora. E ele pega e fala assim, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O cara ficou doido. O cara falou, mas como que é esse negócio? Lá na Síria tem rios melhores e mais limpos, porque o Rio Jordão, na verdade, é um córrego e barrento, viu, irmão? O que é esse negócio? O cara não me recebe, eu sou um general, está acostumado todo mundo reverenciar, está acostumado todo mundo ser das quantas, e o tal do profeta nem se dá o trabalho de sair lá fora. Aí ele pega e fala assim, mas lá na Síria tem rio melhor? Aí vem um soldado raso, e fala assim, o grandíssimo general, se ele tivesse pedido um trem difícil, o senhor não ia fazer? Se ele não tivesse pedido uma coisa complicada, o senhor não ia fazer? Negócio tão simples. Por que o senhor não faz? Ele fala, é verdade. Eu vou fazer. E ele vai, queridos. Ele vai, primeiro mergulho nada, segundo mergulho nada, terceiro mergulho nada, quarto mergulho nada, quinto mergulho nada, sexto nada, no sétimo ele levanta limpo. Purificado. Foi curado. Mas por que ele foi curado? Ele foi curado porque ele teve a humildade de ouvir uma menina. Ele foi curado porque ele engoliu o orgulho dele na porta da casa de um profeta que não saiu. Ele engoliu o orgulho dele e ele teve a humildade de ouvir um subalterno que falou para ele, faz. E presta atenção, muitas vezes a gente perde a bênção porque o orgulho fala mais alto, a soberba fala mais alto, a arrogância fala mais alto, e a gente fala eu, e a gente abre mão da bênção por causa dessas coisas. Se ele tivesse com um orgulho tão grande, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, onde já se viu, ou se ele nem sequer tivesse dado ouvido para aquela menina, tinha morrido leproso. Mas ele foi um homem capaz de ouvir uma menina. Ele foi um homem capaz de engolir o orgulho na porta de um homem que não o atendeu. Ele foi capaz de ouvir um subalterno. Você quer bênção? Seja capaz de ouvir as pessoas. Tenha a humildade de passar por cima do seu orgulho muitas vezes. O que você quer, o seu objetivo em Deus, tem que falar mais alto do que o seu orgulho. O seu objetivo em Deus, o que você busca em Deus, tem que falar mais alto do que a sua soberba, o seu orgulho, a sua arrogância, porque nós somos assim. Mas nós temos que nos curvar diante de Deus, nos curvar diante do nosso orgulho e falar, eu quero a bênção e eu vou alcançar a bênção que Deus tem para mim. A gente fala de Josué. Você imagina Josué novo nesse negócio de liderar, né? Moisés deixou para ele era novo nesse negócio de liderar 2,5 milhões de pessoas, ele na frente. Ele aprendeu porque andou com Moisés. Com quem você anda, determina quem você é. Amém? Repete comigo, com quem eu ando, determina quem eu sou. Amém? Aí ele foi levantado para substituir Moisés. E Deus fala assim para ele: Josué, pega o povo, coloca a arca, o sacerdote na frente e vai em direção ao rio. Nesta época do ano,
o Jordão estava transbordando. Quem já viu o Rio Pardo quando transborda assim para os dois lados? Está transbordando. Então ele estava largo, cheio. E Deus fala assim para Josué: vai, bota o sacerdote na frente com a arca e vai em direção ao Jordão. Ele, sim senhor. O sacerdote pega a arca, vai na frente, o povo atrás, vão caminhar em direção ao Jordão. E vai indo, e nada acontece. Vai indo, e nada acontece. Vai indo, e nada acontece. Agora, imagina, por exemplo, o povo olhando para Josué. Será que esse camarada ouviu direito? O sacerdote que estava na frente ficou imaginando o sacerdote, esse cara colocaram numa fria. Será que? Porque até então era Moisés. Agora, esse cara está colocando a gente numa fria, meu Deus do céu. Eu acho que até Josué falava assim: Senhor, o senhor falou comigo mesmo? É isso mesmo, Jesus? Senhor, mas obedeceu. E a Bíblia fala que o rio foi se abrir a hora que o sacerdote botou a planta dos pés na borda do rio. A hora que, colocou a borda dos pés a planta dos pés na borda do rio, o rio foi represado. E eles passaram a pé enxuto. E atravessaram o Jordão. Eles atravessaram o Jordão porque eles foram capazes de obedecer um projeto que não tinha sentido. Eles foram capazes, eles atravessaram o Jordão a pé enxuto, porque eles foram capazes de ouvir um líder que deu uma direção. E mesmo que aquela direção parecia maluca, eles confiaram e caminharam debaixo da direção do líder que Deus tinha levantado para eles. O rio abrir, eles passaram e foi consequência de confiar em um jovem líder e saber que Deus tinha levantado eles e obedecer, mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada, mesmo sem enxergar nada, nem um sinal. Eles confiaram e caminharam e Deus fez a obra. Você me entende, queridos? Que a bênção é resultado da gente confiar que Deus está na direção das nossas vidas. É confiar que o Senhor está no comando das nossas vidas. É confiar que o Senhor tem um projeto. Ele está cumprindo esse projeto nas nossas vidas. Amém? A gente fala muito sobre Jezabel. E eu tenho falado muito isso esses dias. Porque Jezabel, ela transtornou o país inteiro. Ela encheu aquele país de idolatria. E Jezabel era terrível, e ela é citada em Apocalipse porque ela ficou como sinônimo de manipulação, sinônimo de domínio, sinônimo de controle. E ela foi terrível. Você sabe quando que Jezabel cai? Você sabe quando que Jezabel cai? Quando o altar do Senhor foi restaurado. Enquanto o altar do Senhor estava em ruínas, Jezabel reinou em Israel. Quando o profeta restaura o altar do Senhor, ele decreta o fim de Jezabel. Quando ele restaura o altar do Senhor, sacrifica ao Senhor e fala: fique hoje sabendo que é um Deus Israel. O poder de Jezabel cai ali, os profetas de Baal caem ali, e ali é decretado o fim dela. Porque, queridos, as suas vitórias são determinadas. É quando você levanta um altar ao Senhor e consagra a sua vida ao Senhor. As suas vitórias não são lá quando você conquista, não é quando você vai atrás da bênção, não é quando você vai atrás de um resultado. As suas vitórias você conquista com o joelho no chão. As suas vitórias você conquista quando você dobra teu joelho e clama ao Senhor. Ali o poder de Satanás é derrubado na sua vida. Ali toda ação maligna é destruída e derrubada na sua vida, destruída na sua vida, porque o Senhor estabelece a vitória no altar. A gente muitas vezes foca no problema e fica atrás do problema e fica buscando Deus para resolver o problema. O seu problema coloca no altar e o resultado vem e é bênção na sua vida. Muitas vezes a gente fica preocupado e focado naquele problema.
esperando que Deus resolva aquele problema. E a sua vitória, você conquista, é estabelecendo um altar na sua vida. Eu estava falando de manhã, eu coloquei no meu Instagram, não sei quantos viram, o testemunho de um ex-bruxo. Ele disse que ele tinha 200 filhos de santo. E e aí veio uma mulher e falou para ele: eu quero que você desmanche um casamento. Aí ele pediu 10 mil reais para desmanchar aquele casamento. Aí ele pegou e foi lá no lugar, perto da casa da pessoa, lá onde que a pessoa morava, não sei, para fazer o trabalho para desmanchar o casamento. Chegou lá, ele não conseguiu desmanchar o casamento, o negócio lá não funcionou. Aí ele volta e vai conversar com a tia dele, que era a mentora dele. E a tia dele fala assim, ele falou: tia, por que não funcionou, por que não deu certo? Ele falou assim: você pesquisou com quem você estava mexendo? Ele falou: porque precisa? Ele falou: lógico. Você tem que saber com quem você está mexendo. Aí ele pegou e foi saber lá, e ela falou assim: não mexe com aquele povo do pé para trás. Aquele povo do pé para trás é uma desgraça. Sabe quem que é o povo do pé para trás? Os crentes. Porque quando você ajoelha, o pé fica para trás. Né? Não mexe com aquele povo. Que aquele povo lá não vai. Aí ele foi saber, ele era da igreja, a família dele era da igreja, intercedia por ele, e Deus guardou a vida dele. Tem uma situação aqui em Brodowski, teve quando tinha o hospital de louco, dos loucos lá, né? Tinha um grupo de satanista que ia lá, fazia trabalho, fazia os negócios, né? E teve um rapaz que desviou e foi lá com eles. E chegou lá, o bicho não baixou. O bicho não baixou. Aí ele pegou, o rapaz falou assim, o que coordenava lá, falou assim: alguém aqui é crente? Como se tivesse um crente no lugar daquele, né? Aí o rapaz falou assim: eu sou desviado. Ele falou: então você sai, porque senão ele não vem. Um desviado. Sabe por quê, queridos? Porque todas as noites, na hora que ele dormia, o pai e a mãe iam lá, ungia ele, botava a mão na cabeça dele e orava por ele. Se Deus protege um desviado, não vai proteger você? Olha para o teu irmão e fala: olha, você acha que Deus não vai te proteger? Ué? Você acha que Deus não vai te guardar? E eu estava no presídio, o Rubão estava lá comigo. Enquanto o Rubão pregava, chegou um rapaz do meu lado e falou assim: bandido, estava lá preso, negócio lá, bandido, prisão mesmo, né? Não é prisãozinha, não. 20 anos, analfabeto. Ele falou assim para mim: pastor, me responde uma coisa. Eu fui no terreiro, assim, meus amigos, todo mundo teve passe, chegou na minha vez, eles não quiseram dar passe em mim. Aí eu fui perguntar para minha mãe. E ele não sabia do que ele estava falando, ele estava me perguntando porque ele não sabia. E a minha mãe disse que meu avô era pastor, e quando eu nasci, ele me consagrou a Deus. O que é isso, pastor? Olha. Aí eu expliquei para ele. Por isso, entenda uma coisa: você é guardado pelo sangue de Jesus. A nossa vitória está em estabelecer um altar ao Senhor. As tuas conquistas estão na sua vida de oração. A sua vitória está enquanto você entra na igreja e adora a Deus. Nós somos um corpo. E quando juntos nós nos reunimos, Jesus falou assim: olha, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá estou presente. Gente, pensa comigo, Jesus é onipresente, ele está em todo lugar. O que ele quis dizer com esse negócio de quando 2 ou mais estão reunidos, eu estou lá, se ele é onipresente? Ele está dizendo que quando a igreja se reúne, quando nós nos reunimos, seja numa célula, seja numa reunião, seja na igreja, uma reunião de oração, seja num culto, a manifestação dele é diferente, é poderosa, amém?
Há um poder de Deus e você sai revestido com este poder e toda Jezabel, demônio, seja o que for, cai na sua vida. Você não vence Jezabel confrontando ela. Você não vence os demônios confrontando. Tem que, a Bíblia fala para resistir, então não é bota a mão e expulsa. Não é isso que eu estou dizendo. As suas lutas espirituais, as suas guerras espirituais, as suas batalhas espirituais, você ganha, não é lutando com o diabo, não. Você ganha adorando a Deus, é glorificando a Deus, é entronizando Jesus na sua vida, porque aonde Jesus é entronizado, o diabo não chega nem perto. É determinando que quem manda na sua vida é Jesus Cristo, é determinando que quem manda na sua casa, na sua família é Jesus Cristo. E aí todo o intento do diabo na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, cai por terra, porque você venceu ele, é na adoração. Quando Elias estabeleceu e restaurou o altar do Senhor e adorou a Deus, e o fogo, aquele fogo que cai do céu e queima o holocausto e lambe até a água, aquele fogo ali neutralizou todo demônio que havia na vida de Jezabel, todo demônio que reinava e principado que reinava em Israel, caiu ali, porque o poder de Deus vem, e esse poder que caiu em Pentecostes, esse poder que caiu sobre o altar de Elias, cai sobre a sua vida hoje, quando você adora o Senhor e te reveste com poder, e te dá autoridade para vencer. Amém? Glória a Deus. Mas o poder de Jezabel caiu porque o altar foi restaurado. Se Elias apenas tivesse afrontado ela, talvez não tivesse resolvido. As nossas lutas, nós vencemos, é com o pé para trás. As nossas lutas, nós vencemos, é adorando o Senhor. As nossas lutas, nós vencemos, é clamando e buscando a Deus. É intercedendo e colocando a vida diante do altar. Aí o Senhor vai lá no campo. Eu estou lembrando de Moisés com as mãos estendidas enquanto Josué estava na batalha. Nossas lutas nós ganhamos com as mãos estendidas, glorificando a Deus. Enquanto você está aqui adorando, os anjos estão trabalhando a seu favor. Enquanto você está aqui adorando, os anjos estão trabalhando na sua casa, na casa da família, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais, seus parentes. Deus está trabalhando. Enquanto você está adorando o Senhor, todo o poder, intento do diabo está caindo. Um dia Jesus chama um homem com a mão ressequida, está lá em Marcos 3, chama um homem com a mão ressequida e coloca ele no meio da roda e cura ele. Chama ele e cura ele. Jesus poderia ter feito isso no particular. Jesus poderia ter chamado ele num canto e feito isso assim de particular. Mas ele expõe um homem. Ele expõe uma vergonha. Um homem naquela época com a mão ressequida. Qualquer pessoa que tinha um problema físico, estava escrito na testa dele assim, maldito. Porque naquela época o povo tinha uma doença, uma enfermidade como uma maldição. Assim como uma mulher estéril também. E Jesus, então, chama ele para o meio da roda, manda ele estender a mão, e a mão dele é curada. A cura é resultado de um homem que abriu mão dos seus medos e preconceitos. A cura é resultado de um homem que não ficou olhando para a sua condição nem para a sua vergonha, mas foi capaz de obedecer e de se expor. Muitas vezes a bênção nossa vem através da gente se expor, da gente abrir o coração, da gente chegar aqui na frente sem medo nem pudor e chorar e rasgar o coração na presença de Deus. Muitas vezes a nossa cura tem que passar por aquele momento em que você se rasga na presença de Deus e você se expõe diante das pessoas sem medo e nem preocupação do que as pessoas vão pensar, porque o que você busca de Deus é muito maior do que a sua reputação pessoal. O que as pessoas vão pensar de você pouco importa, porque quando a gente quer algo de Deus, pouco importa o que as pessoas vão pensar da gente, eu quero é Deus.
E Jesus poderia ter simplesmente chamado ele num canto, orado por ele e feito a cura no particular, mas Jesus chama ele para o meio da roda, expõe ele. E muitas vezes o que Deus quer de nós não é nos expor à vergonha, mas é rasgar o nosso coração e fazer com que a gente não fique preso na vergonha, preso no falso orgulho, no pudor, ficar preso numa situação. E a gente não pode ter medo de se expor, ter medo de se apresentar, ter medo de clamar a Deus. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque a gente não consegue nem ter coragem de abrir a boca ou levantar a mão e falar: Deus, eu estou aqui. De medo, de vergonha das pessoas que estão à nossa volta, de orgulho, de medo das pessoas, do que as pessoas vão pensar. A gente fica muitas vezes preso e não permite que o Espírito Santo haja na nossa vida, porque nós estamos cheios de não me toque, de milindres. E o que Jesus faz é chamar ele para o meio da roda, expor ele diante de uma situação. E muitas vezes nós perdemos a bênção porque nós temos medo de ser expostos. Medo de ser julgado pelas pessoas, medo de ser reprovado pelas pessoas. E querido, esse medo te impede muitas vezes de receber o melhor de Deus. Não tenha medo. O que você quer de Deus, busca Deus. Problema é dos outros que eles vão julgar, problema é das pessoas, o que elas vão pensar de você. O importante é Deus tocar na sua vida, o importante é Deus visitar a sua vida, o importante é Deus cumprir o que Ele tem para fazer na sua vida. O importante é você alcançar de Deus aquilo que você está buscando. A opinião dos outros, o que os outros pensam a seu respeito, pouco importa. O que importa é Deus na sua vida. Por isso que eu amo aquela mulher cananeia. Eu amo a mulher cananeia. E eu admiro ela porque não existe na Bíblia uma situação como daquela mulher. A mulher era síria. E ela começa, a filha dela endemoniada. E ela começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí chegam os discípulos e falam para ela assim: cala a boca, você está atrapalhando. Ela não cala não, ela continua gritando. Aí o próprio Jesus vira para ela e fala assim: eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Quem de nós, numa situação dessa, não teria ido embora? Quem de nós não teria feito um bico desse tamanho e saía xingando, reclamando, indo embora? Quem de nós não ficaria ofendido? Quem de nós não desistiria daquele projeto? Mas ela se prostra diante de Jesus. Ela adora, ela rasga o coração dela diante de Jesus ali. Diante de duas negativas, diante de dois nãos. Ela rasga o coração dela e ela ouve um terceiro não. Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha, meu Deus, eu olho, isso para mim como que você concebe? Dá para você imaginar Jesus fazendo isso? Dá para você imaginar uma cena dessa, uma situação dessa? Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ela vira para aquele homem, para Jesus, e fala assim: olha, até os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu dono. Não teve nada que impediu ela de alcançar o que ela queria. Não teve nada nem ninguém que impediu ela de conquistar a bênção na vida dela. Ela não desistiu da bênção. Fala para o teu irmão: não desista da bênção na sua vida. Quantas vezes, por causa de tão pouco, nós desistimos dos projetos de Deus? Quantas vezes, por causa de tão pouco, a gente abre mão da vontade de Deus na nossa vida? Quantas vezes, diante de tão pouco, a gente desiste do que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes, diante de tão pouco, de uma ofensa, a gente desiste de orar, de buscar? E aquela mulher ouviu o próprio Jesus falar para ela assim: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela vira para Jesus e fala assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que ela ouviu? Sabe o que ela ouviu de Jesus? O que você quiser vai acontecer. Mulher, grande é a sua fé. Faça o que você quiser, vai acontecer. Faça conforme tu queres. Imediatamente a filha dela foi liberta. Não desista da sua bênção. Não desista do que Deus tem para a sua vida.
Não fique preocupado com as pessoas, nem com situações e circunstâncias. Busque o Senhor, porque a bênção é consequência de uma vida. A bênção é consequência de um projeto. A vida é consequência de um propósito que você faz. Eu vou e vou conquistar. E Deus vai fazer na sua vida. Repete comigo: a bênção é um saque de uma poupança. A bênção é o saque que você faz no céu de uma poupança. A Bíblia fala em Atos 10 de um centurião romano que um anjo foi lá visitar ele e disse assim para ele: as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. Em Apocalipse 8 diz que as nossas orações, as nossas lágrimas sobem para a presença de Deus. E ele responde com vozes, trovões e terremoto. O anjo vai lá e fala para ele assim: as tuas orações chegaram até Deus, e as suas esmolas também, sua bondade. E no mesmo tempo, o anjo vai lá e dá uma visão para Pedro e fala com Pedro. A visão do lençol, porque Pedro tinha aquele negócio: eu não entro na casa de ímpio, eu não falo com ímpio, eu não entro na casa de ímpio, porque o centurião romano era um ímpio, não era judeu. E Deus então dá uma visão para Pedro, tal, e Pedro vai. E quando Pedro entra na casa de Cornélio e prega para Cornélio, o mesmo que aconteceu em Pentecostes, aconteceu com toda a família de Cornélio. E ele foi batizado. Toda a família. Quando você é abençoado, toda a sua família recebe bênção. A bênção que você busca atinge todas as pessoas que convivem com você. Quando você recebe bênção de Deus, ela não fica restrita a você, mas todos aqueles que convivem com você serão abençoados também. O que aconteceu aqui? Ele era um homem que orava e era bom. E aquilo foi acumulando no céu. E a resposta foi que Deus mandou anjo e mandou o apóstolo na casa dele. Ele sacou a bênção. Preste atenção no que eu vou dizer. Tudo que você faz vai sendo depositado no céu. Tudo que você faz, toda oração sua, toda adoração sua, todo louvor, toda pessoa que você evangeliza, toda pessoa que você tira das trevas, toda pessoa que você ora por ela e tira ela de uma situação difícil, de uma situação em que o diabo reinava na vida dela, toda pessoa que você abençoa, toda palavra que você dá de conselho, toda palavra que você ensina, toda pessoa que você abraça, que você ama, que você orienta, que você acolhe, isso tudo vai acumulando no céu, e o Senhor depois derrama sobre a sua vida. Olha que você precisa, vem com juro e correção monetária, porque o banco do céu, o juro é muito maior do que o banco da terra, amém? Queridos, abençoe as pessoas, ajude as pessoas, ore pelas pessoas, ore pelas vidas, clame a Deus, porque isso tudo acumula no céu. Cornélio recebeu anjos e apóstolo na vida dele, na casa dele. Você também recebe em nome de Jesus. Um dia Deus falou assim para mim: toda vez que você orar, abençoar alguém, e essa pessoa for grata e agradecer, você é abençoado. Todas as vezes que você abençoar alguém e essa pessoa não te agradecer e não for grata, a bênção vem dobrada do céu. Aí eu calculo que se você abençoar uma pessoa, você ajudar uma pessoa, abençoar uma pessoa, a pessoa ainda te xingar, a bênção vem 3 vezes mais. Por isso, não se preocupe com o que as pessoas vão te agradecer. Não se preocupe com o que as pessoas vão retribuir. Não se preocupe se as pessoas vão te reconhecer. Se preocupe é que você está ajuntando bênção e tesouro no céu. Ajuntar é aonde a traça não corrói, nem um ladrão não rouba. Porque, meu irmão, Deus derrama bênção sobre a sua vida. As bênçãos vêm sobre a sua vida. Porque a bênção é consequência das suas atitudes. A bênção é consequência dos seus atos.
A bênção é apenas uma consequência do que você vai fazendo no dia a dia. Você vai plantando, depois você volta colhendo, você vai ajuntando e depois Deus te entrega a bênção. E Deus, você tem na onde sacar, você tem na onde receber. Amém? Por isso preste atenção, a bênção é apenas consequência do que você faz. Por isso busca o Senhor e Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos.